paz do Senhor Jesus, eu sou a tia Michele, sejam todos bem-vindos. Vamos dar uma olhadinha aqui no recurso As Coroas dos Cristãos. Nesse recurso fazem parte 4 PDFs e o valor desse recurso é R$5 e você pode adquirir mandando mensagem para mim no WhatsApp que está na descrição aqui do vídeo. Então é só mandar mensagem lá para mim e adquirir. São 4 PDFs por R$5. Então, vem um PDF com as coroas e o versículo, vem um PDF somente com as coroas, vem um PDF com as coroas e os nomes das coroas, que é esse aqui que nós estamos olhando, e também vem um PDF com imagens, né, de algumas crianças ali recebendo a sua coroa, né, com a sua coroa. Então, esse primeiro PDF é o que vem as coroas e o nome, né, as fotos das coroas e os nomes. Então, a primeira coroa, a coroa incorruptível, a coroa da alegria, a coroa da vida, a coroa da glória e a coroa da justiça. Então, vamos dar uma olhada nos outros PDFs. Esse aqui já é o PDF que vem só as fotos das coroas, olha. Então, né, somente as fotos, caso você queira usar, né, para algum outro recurso. Então, vem aqui somente as fotos, né, sem os nomes. Então, esse é o segundo PDF que faz parte desse recurso. E esse aqui é o PDF que você pode imprimir aí para ilustrar, né, as crianças recebendo a sua coroa. Então, nós receberemos a nossa coroa, a coroa da vida eterna. E esse daqui, que é o PDF, onde estão os versículos para cada coroa. Lembrando que a maioria esmagadora dos meus recursos, o esboço, ou seja, um norte para que você monte a sua pregação, a sua ministração, a sua aula, são os vídeos. Eu não trabalho com esboços, né? Então, eu trabalho através dos vídeos, falando, conversando com vocês, aí para que a gente possa, né, você chegar aí no seu esboço, na sua contação de história, na sua ministração, na sua aula, certo? E aqui no canal tem vários vídeos falando sobre isso, como montar a sua aula, né? Nós vamos aprendendo a montar o nosso esboço. Então, e são PDFs, são recursos com custo, né? Bem em conta, para que você também possa aí ilustrar bem a sua aula ou a sua ministração. Mas geralmente o esboço eu trabalho aqui nos vídeos. Então nós vimos aí os PDFs que fazem parte. Então são 4 PDFs por R$5. Você pode adquirir mandando mensagem para mim aí no WhatsApp que está aqui na descrição. Então nós vamos para a primeira coroa. Então você vai imprimir aí, você vai mostrar para as crianças aquelas imagens, né, que a gente mostrou aqui antes. Então, você pode mostrar tanto com o nome como a senha, aí vai da sua escolha. E a primeira que nós vamos falar aqui é a coroa incorruptível. E o versículo para ela está em 1 Coríntios 9, 24, 25. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E tudo, e versículo 25, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Então, Paulo fala aqui que quem está ali na corrida, né? Todos estão correndo, mas só um vai ganhar a coroa. Então, nós sabemos, toda corrida, todo campeonato, vamos dizer assim, tem o primeiro, segundo, terceiro lugar. E tem, né, a coroa ali, que quem ganhar vai ganhar aquela coroa. Então, só uma pessoa pode levar a coroa.
Então você vai explicar para as crianças, né, que quando na época de Paulo tinha ali uma corrida, tinha ali os jogos, e só uma pessoa ou algumas pessoas, né, ganhavam uma coroa, e era uma coroa corruptível, ou seja, ela se estragava, era uma coroa que não durava muito tempo, né, porque você vai falar que é uma coroa incorruptível, você tem que ensinar as crianças a entender o significado dessa palavra. E naquele tempo você pode explicar para as crianças. No tempo de Paulo, sabe como que era a coroa? A coroa era feito de um mato, vamos colocar assim, de um matinho, né? Que era o louro. Então fazia aquela como uma folhagem, né? Então fazia uma coroa de folhas, de galhos de folhas. Você pode usar com as crianças. E aí, então quem ganhava ficava todo feliz porque ganhava aquela coroa ali de né, galhos de folhas, ali feito uma coroa, mas aqui o que Paulo disse, então você corre, você persegue aquela meta de ganhar, você ganha aquela coroa de folhas, de folhagem, mas imagina, quando você tira a folha da árvore, ela passa um tempo bonita, depois ela vai fazer o quê? Ela vai murchar, ela vai secar, ela vai sumir. Então imagina, Paulo fala, então todo mundo está correndo aqui nesses jogos para ganhar uma coroa de folha. E ela é corruptível, ou seja, ela vai estragar, mas nós que temos Jesus como nosso Deus, como nosso Senhor e Salvador. Nós vamos correr aqui a luta, né, que é a corrida que é para poder alcançar o céu. Nós vamos correr, nós vamos ter essa meta, mas no final nós não vamos ganhar uma coroa de folhas, uma coroa que logo vai se estragar. Nós ganhamos hoje e amanhã ela já está estragada, não serve mais. Então nós vamos ganhar uma coroa incorruptível, uma coroa que vai durar eternamente. Então, primeiro, por isso que nós estamos falando primeiro aqui da coroa incorruptível. Então, nós ganhamos a corrida, vamos dizer assim, né? Temos Jesus no nosso coração, nós vamos aí, nosso alvo é o céu e a nossa coroa é incorruptível. A nossa coroa, ela não estraga nunca. E a segunda, a coroa da alegria. Aí o versículo está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 19 e 20. Porque qual a nossa esperança ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois nossa glória e gozo, ou glória e alegria. Então, olha, porque qual é a nossa esperança ou gozo, ou alegria, né? Ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois nossa glória e alegria, nossa glória e gozo. Então, a coroa da alegria. Então, nós teremos alegria no nosso coração. Qual que é a nossa alegria? A nossa alegria, nossa esperança é a volta de Cristo. E você pode trabalhar com as crianças essa coroa da alegria e também falar um pouco também sobre a verdadeira alegria. Não a alegria que o mundo nos dá, mas a que Cristo nos dá. Então, qual que é a verdadeira alegria? A verdadeira alegria é aquela que ninguém pode tirar de nós, que é a nossa salvação, que é Jesus morar no nosso coração. Então, essa verdadeira alegria estará dentro do nosso coração. Mesmo em meio a momentos difíceis, nós temos a alegria da salvação, nós temos a alegria de ter Jesus como nosso Salvador. E nós vamos para a coroa da vida. E o versículo está em Apocalipse 2:10. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então veja, que nós possamos ser fiéis até a morte, ser fiel até o fim, e nós vamos ganhar a coroa da vida. Lembre-se que nós temos a coroa da alegria, nós temos também, porque a nossa alegria é a volta de Cristo, a nossa alegria é morar com Jesus eternamente. A nossa alegria é ter Jesus dentro do nosso coração. Nós vamos ganhar uma coroa incorruptível, que não vai se estragar. E quem for fiel, quem continuar firme aos pés do Senhor, vai ganhar a coroa da vida eterna. Então, olha só, você pode usar
as coroas com o nome ou sem o nome, e você pode ir usando também aquelas imagens das crianças nessa parte aqui, olha. Então você vai ganhar essa coroa, a coroa da vida eterna. E aí nós vamos para mais uma coroa, a coroa da glória. E o versículo está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, ou aconselho, que sou também presbítero com eles, e testemunhas das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Então, Pedro aqui aconselha, né? Aconselha. Então, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunhas das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Então ele fala que ele foi participante ali, ele observou, ele viu o sofrimento de Cristo, e Cristo quando ressuscita, ele é glorificado e ele ganha um nome acima de todo nome. Por isso nós oramos em nome do Senhor Jesus, e tudo que fazemos é em nome do Senhor Jesus. Então, a glória que se há de revelar. Então, veja que tudo nos remete à vida eterna. Tudo nos leva à volta de Cristo. E sim, nós temos que falar muito sobre esse assunto. E essa glória que se há de revelar. Então, como ele fala que sofrimento de Cristo, Cristo sofreu na cruz do Calvário. Cristo teve ali a sua via dolorosa, mas depois ele foi glorificado. E assim como nós somos, assim também, imitadores de Cristo, muitas vezes, aqui às vezes passamos por sofrimentos, por momentos difíceis, mas quando Jesus voltar, nós seremos glorificados com Ele. E nós vamos ver a glória que se há de revelar. Então, vejam que uma coroa, ela, respalda a outra. Então, você pode ir também revezando aqui com as crianças. A coroa incorruptível, a coroa da alegria, a coroa a coroa da vida, a coroa da glória. Então, sempre uma está ali, né, respaldando a outra. Então, você pode ir trabalhando com as crianças, pedindo para elas segurarem ou alguém segurar, para que fique ali, né, e você possa voltar ali e falar. E aí, finalmente, a coroa da justiça. E o versículo está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então veja que tudo nos remete para a volta de Cristo. E essa coroa, a coroa da justiça, me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então, para que nós possamos receber a nossa coroa, nós temos que amar a vinda de Cristo, nos preparar para a vinda de Cristo. Então, falar com as crianças sobre as coroas dos cristãos, nós falamos sobre a volta de Cristo. Nós teremos a coroa da justiça, a coroa da vida eterna, a coroa da alegria, a coroa incorruptível e a coroa de glória. Então, o Senhor tem algo preparado para cada um de nós. E a sua vinda, nós temos que amar a sua vinda, para também ter a coroa da vida eterna e morar com Cristo por toda a eternidade. Então, assista o vídeo, assista quantas vezes for preciso e monte a sua aula, monte seu esboço. E assim, pedindo ao Senhor, porque cada lugar, cada salinha, cada ministração, o Espírito Santo sabe a forma de falar e a forma de agir. Então você vai orar e o Senhor vai te direcionar a preparar a sua ministração ou a sua aula de acordo com o que as crianças e as pessoas ali precisam ouvir. Deus abençoe grandemente a vida de vocês.